Continuando no livro Vidas Vazias. São muitas as facetas emocionais de cada pessoa que imprimem no que fazem sem eu perceber. Veja bem, é o artista, a ação do artista naquilo que ele está fazendo. Assim também o crítico é portador de emoções e especificidades e nem sempre consegue a neutralidade exigível para um julgamento isento de suas preferências ou antipatias. A pessoa, quando vai analisar ou quando vai julgar, ela tem que se colocar neutra. Isso não é fácil. Como neutra, Fran? A pessoa não pode pôr nada de si. Não é uma observação própria de si. Entenda? Ela está neutra e vai analisar o objeto. Ela não está com aspectos da sua compreensão, não. Ela está com o objeto. Ela vai observar o objeto neutramente, sem nenhuma ideia pré-concebida, sem nenhum pensamento pré-concebido, absolutamente nada. Limpo. É muito difícil, não é fácil, né? Nem sempre consegue a neutralidade exigível. A crítica bem direcionada contribui largamente em favor da harmonia e do equilíbrio que devem viger no grupo social, quando é uma crítica que vem com a finalidade construtiva, né? Narra-se que, oportunamente, em Roma, durante o Império, várias damas ricas criticavam outras, malsinando-lhes a existência. Encontrava-se no grupo Cornélia, de ascendência patrícia e honorável, que as circunstâncias aziagas haviam-na reduzido à pobreza com dignidade. Subitamente, uma das senhoras frívolas, ajaezada de pedras preciosas, perguntou à amiga com certa ironia: "Quais são as tuas joias, Cornélia?" A senhora abraçou os 2 filhos que estavam próximos e redarguiu muito emocionada: "Eis aqui as minhas joias, os meus filhos." Tratava-se de Tibério e Caio, que lutaram muito na política de Roma, especialmente depois das guerras púnicas, em favor das questões agrárias. Seus adversários, muito poderosos, assassinaram Tibério e Caio Graco, porque era desonroso. O suicídio solicitou a um servidor que o matasse. As suas eram lutas de justiça em favor da divisão de terras, que os latifundiários não permitiam. Ainda hoje existe uma estátua em Roma, próxima ao Coliseu, recordando Cornélia, a mãe dos Gracos. A mãe dos Gracos. São inumeráveis os exemplos em todas as áreas do comportamento humano, especialmente na arte. Toda vez que surge uma revolução cultural, os críticos apaixonados levantam-se para maldizer e perseguir os idealistas e reformadores, às vezes levados à ruína para serem consagrados após a sua morte. Tem cuidado com tuas críticas a respeito do teu próximo e de tudo que te surpreende e apedrejas de imediato. Talvez te arrependas, porque o futuro é incerto e irá aplaudir aquele que ora tem sido escarnecido. Ademais, na terra, ninguém é perfeito a ponto de não ser censurável
de uma ou de outra maneira. Usa a tua inteligência para edificar, porque as pessoas estão muito cansadas de serem desestimuladas e levadas sempre para o lado oposto das questões, o que gera conflitos, mal-estar e arma sempre contra. A construção, não poucas vezes, é demorada, cuidadosa, sacrificial, e nem todos estão vinculados a esse nobre sentimento que ergue o mundo à sua condição sublime. A destruição é rápida, perigosa e necessita de cuidados e responsabilidades muito especiais. No teu cotidiano, tem cautela nas tuas observações, pois os teus comentários críticos podem destruir vidas que anelam pelo crescimento, pelo direito de amar e de ser. Dialoga quando percebas que pode ser melhorada a ajuda. O mundo está exaurido pelas forças perversas da crítica malévola, invejosa, ácida e mesquinha. Sê tu quem edifica e coopera em favor do engrandecimento da humanidade. Se alguém te critica negativamente e o faz para destruir-te, não lhes dê importância e segue além. Criticado perversamente pelos fariseus e demais presunçosos que o conheceram, Jesus permaneceu inalterado no seu ministério como a luz que o mundo preteriu pelas sombras da ignorância. Crítica. Nós estaremos sempre mergulhados neste mar de críticas. Todos os grandes que nós pudermos citar, eles foram retalhados pela crítica. Mas venceram. Por que venceram? Porque foram destemidos e não se preocuparam em dar vazão ao seu ego. Porque se nós dermos vazão ao nosso ego, nós não conseguiremos. Ah, mas como assim, Francisco, dar vazão pelo ego? O orgulho. O ego é o egoísta, ele só quer para si e não aceita uma crítica. Mesmo que a crítica venha a ser destrutiva, qual o problema? Vamos treinar paciência, vamos analisar. A própria mensagem nos diz, nós não devemos ouvir, devemos sim ouvir, mas aceitar só vai depois que passar pelo crivo da nossa consciência, se estava certa ou se não estava certa, se era devida ou se a crítica era indevida, que geralmente as críticas são críticas indevidas. Então, nós devemos acreditar que todas as críticas são indevidas? Não. Todas não. A grande maioria das críticas que são desfechadas contra nós, elas vêm do fundo do ego do crítico. Porque ele quer se produzir. E como às vezes ele não consegue se produzir por si mesmo, ele se projeta em cima de nós, ou de quem quer que seja. Entende? Não amando, continua Joana, consideram-se desamados e sempre estão em vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhes diz respeito, desde que procedente dos demais, nunca, porém, deles originando. Nós temos que ter o bom senso de avaliar
se nós não estamos sendo pessoas dirigidas pelo nosso ego. Atenção, o ego, ele puxa para baixo. Ele não quer que a gente cresça e, consequentemente, ele joga no fulano, no ciclano e no beltrano as nossas sujidades, porque não tem coragem de se autoanalisar, de se corrigir, de se avaliar, de se modificar. Portanto, vamos ter bom senso e a coragem de fazer essa autoavaliação, de observarmos a nós mesmos. Será que eu não estou procurando esconder as minhas falhas? Será que eu não estou procurando procrastinar, postergar a minha mudança? Precisamos avaliar.